Olá, minha gente. E aí, como é que tá? Como é que tá essa pegada aí? Tá beleza? Vamos lá então, pra nossa conversa aí, na paz, na tranquilidade, no sossego, né? Sempre procurando crescer, né? Crescer, crescer, crescer. Esse é o grande lance, né? A gente tem que crescer a cada momento. Bom, cara, eu disse num vídeo passado aí, eu fiz uma discussão sobre o dia 2, né? O dia 2, né, que foi os dois fatos que ocorreram ontem, né, em Brasília, que foi a ida do ministro lá, né, esclarecer alguns pontos com os deputados e também a questão da reforma da Previdência. Mas eu esqueci de mencionar que logo pela manhã também teve um debate sobre o parto, né, sobre o parto humanizado, sobre aquelas questões relacionadas à mulher. E foi, assim, foi bem interessante mesmo, né? Foi, né, na verdade, 90% ali de mulheres, né? Não tinha muito deputados, né? Mas eu, de uma certa forma, eu acho que também um homem, apesar de não ter tanta legitimidade quanto a mulher para fazer essas discussões, mas eu acho que os homens poderiam participar um pouco mais em relação a esses temas também, né? Já que você está preocupado com, né, o seu próximo, eu acho que a gente também tem que se. Eu acredito que eles também poderiam ter participado dessa discussão, né? Claro que a legitimidade maior em relação a esse tema são as mulheres, porque elas eram que de uma certa forma elas que passam por essa situação. Bom, mas eu gostaria de dar fazer um pequeno comentário, né, em relação, porque me parece que estava em relação a esse tema, né? Tava lá a deputada, né, mais votada, que é a professora lá Janaína, que estava defendendo a tese de que a mulher tem o direito de fazer, né, o parto de cesárea. E, então ela fez toda uma defesa em relação a isso, né, a essa tendência, né, de me parece, né, na verdade ela estava fazendo a defesa desse do parto da cesárea, né, e fazendo uma crítica em relação ao parto normal, né? E ela apresentou, expôs, fez toda uma exposição dessas ideias e, por outro lado, você tinha um pessoal defendendo o parto humanizado, né? E o que me chamou a atenção diante dessa discussão foi uma deputada, eu não lembro o nome dela, né? Mas se você assistir aí, puxar na internet, você vai, você vai, você vai descobrir. Ela fala que, ela disse que e mais a fala dela mais legítima foi, no meu modo de entender, foi a fala mais legítima, porque ela disse, né, que ela teve 6 filhos, 3 no Brasil e 3 fora do Brasil, e que é, ela fez uma comparação, porque ela teve todos os tipos de parto. Ela teve o parto normal, ela teve a cesárea e teve o parto humanizado na Inglaterra, lá, o parto normal na Inglaterra. E aí ela fez uma comparação e diante daquilo que ela disse, né, ela mostrou todo um conhecimento em relação ao caminho mais adequado para se promover, né, esse parto, né? E ela disse que o parto humanizado seria o mais adequado, desde que, né, houvesse uma estrutura para que essa mãe pudesse ter o filho dela, né, num parto normal. Então, diante, né, dessa fala e tendo, né, ela como uma pessoa, porque eu coloco ela como uma autoridade, né, nesse tema, né, porque ela realmente sabe daquilo que está falando, né. Então eu fui e assino embaixo,
né, em relação às ideias defendidas por ela, né, de que o parto humanizado, eu tinha uma visão um tanto, olha, você vê como que é interessante, né, eu tinha uma visão um tanto quanto diferente, mas depois do que ela disse, do que essa deputada disse, eu entendo que o parto normal para a mulher seria algo muito mais vantajoso, né? Mas eu tinha uma visão equivocada em relação a isso. Eu entendia que o parto de cesárea seria mais seguro, mas ela me convenceu, né, com os argumentos que ela usou, de que é muito mais tranquilo para a mulher ter um parto humanizado, desde que haja condições para que isso se realmente efetive, né? Um pré-natal. Então eu achei um tema legal, gostaria de colocar que foi feita essa discussão ontem também. Ontem foi um dia quentíssimo em Brasília. Foi colocado esse tema também e que merece o nosso. Gostaria de dar os meus parabéns, né, a essa deputada em especial e a discussão que foi feita ontem em relação ao parto humanizado, tá? E o que me chamou a atenção foi isso e eu gostaria de colocar para vocês. Ok? Então, muito obrigado e a luta continua para melhor.